esse projeto de Deus de alcance da humanidade, de se revelar para a humanidade, passava então pela criação de um povo, esse povo de Israel. É ou não um povo para despertar uma certa curiosidade e nós então nos aprofundarmos um pouco mais? A primeira razão é que Israel é uma nação criada por Deus. A existência de Israel é um milagre. Não foram poucas vezes ou poucas investidas que os inimigos de Israel intentaram contra a sua existência. Então nós temos diversos relatos, tanto no período bíblico quanto também na nossa história contemporânea, diversas tentativas de acabar com o povo de Israel. E nós vemos então que diante de tudo isso, a permanência, a existência de Israel, ela se dá por conta de uma intervenção divina. Então a existência, a permanência do povo de Israel, ela só é possível, humanamente impossível a sua existência, ela só está de pé até hoje por conta de uma intervenção divina. Davi Ben-Gurion, que foi ex-primeiro-ministro de Israel, ele disse que para se viver em Israel, ou para ser realista em Israel, é necessário acreditar em milagres. E de fato, nós vemos milagres e milagres acontecendo para que esse povo de Israel eles permaneçam vivos até hoje. Mas não apenas a preservação do povo de Israel é um milagre, como também a sua própria criação. Nós temos no livro de Isaías, capítulo 43, verso 7, o texto que está se referindo ao contexto, especificamente à nação de Israel, se referindo ao povo de Israel. E no versículo 7 nós lemos que Israel é obra das mãos de Deus. O texto diz: a todos os que são chamados pelo meu nome, se referindo ao povo de Israel, e os que o criei para a minha glória, o que formei e fiz. Esses verbos, sobretudo o primeiro verbo, criei, é o verbo bará, o mesmo verbo usado em Gênesis capítulo 1, quando vai falar da criação de Deus. Então esse verbo, os estudiosos, os teólogos, dizem que esse verbo, eles utilizam o termo em latim ex nihilo, né, para dizer que é uma criação a partir do nada. Ou seja, bará, quando Deus usa para criar, fazer a criação, lá em Gênesis 1, significa criar a partir do nada. E esse mesmo verbo é utilizado em Isaías 43, quando vai dizer que Deus criou o povo de Israel. Então, é interessante que, assim como o universo é fruto do milagre divino, de uma criação direta, divina, do Deus Criador, o povo de Israel também é. E nós podemos ver isso quando nós verificamos a história das matriarcas, Sara, Raquel e Rebeca, né, que eram esposas dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos verificar exatamente que essas três elas eram estéreis, humanamente impossível aos olhos humanos delas conceberem, elas não tinham como conceber. Então, para a criação do povo de Israel, que vem por meio destas mulheres, foi necessária uma intervenção divina miraculosa, né? Fazendo então essa explicação do porquê utilizar essa palavra bará, que é criar a partir do nada, ou seja, ter uma intervenção de Deus. Então, como diz esse verso que eu li, Israel foi criado para a glória de Deus. Então a criação, a preservação e o futuro de Israel está nas mãos de Deus. Segunda razão, pastor Ari, pelo qual nós devemos nos importar com Israel, é que é um Deus, é um povo que Deus ama eternamente. A gente tem um texto muito conhecido, o texto áureo das Escrituras, talvez o texto mais conhecido, João 3, capítulo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê nesse texto que Deus tem um amor ao mundo, à humanidade caída, a pecadores, a ponto de se dar para possibilitar ou para executar essa redenção, esta salvação. Então, assim como os demais povos do mundo, os israelitas e os judeus são pecadores. Ou seja, portanto, já estão inclusos também neste amor salvífico de Deus,
se enquadrando dentro desse texto. Mas nós temos um outro texto mais específico, um texto mais preciso, que revela um amor de Deus para com o povo de Israel, que está em Jeremias, capítulo 31, verso 3, que diz: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Mais uma vez o contexto vai nos dizer que o Senhor está se referindo ao povo de Israel. E é um poema, uma declaração de amor, dizendo que com amor eterno o Senhor amou este povo. E é importante nós frisarmos que essa declaração de amor por parte de Deus não é por causa ou baseada numa fidelidade de Israel para com Deus, ou porque o povo de Israel é bonzinho e tudo mais, não. Pelo contrário, as Escrituras nos mostram, né, por exemplo, livro de Reis e tantas outras passagens, que Israel é um povo de dura cerviz. Então o amor de Deus não está baseado pelo que Israel faz ou deixa de fazer, mas é uma escolha deliberada de Deus em amar esse povo que ele mesmo criou. Então, só pelo fato de Deus amar Israel, será que nós não temos então aí uma boa razão para amá-los também? Ou nós ousaríamos odiar aquilo que Deus ama? Há quem diga que o contrário do amor não é o ódio, mas é a indiferença. E se isso for verdade, o simples fato de nós ignorarmos o povo judeu seria uma atitude totalmente contrária a Deus. Mas nós somos indiferentes quando nós não incluímos em nossas orações o povo de Israel. Nós somos indiferentes quando nas nossas agendas missionárias nós não incluímos o povo de Israel. E também nós somos indiferentes quando nós não aderimos à causa da nação de Israel. Portanto, pegando até uma frase que o pastor Ari também gosta muito de dizer: amemos a Deus e o que Deus ama como o povo de Israel. Você falando sobre isso, eu lembro de tantas vezes, de tantas conferências missionárias, de tantos momentos que eu participei particularmente, e a gente fala da janela 10x40, nós falamos do mundo muçulmano, nós falamos das nações menos alcançadas, e nos esquecemos, raramente nós falamos sobre a necessidade de alcançar o povo judeu. E especialmente, pastor Romualdo, porque esse povo também não está apenas no território de Israel, né? Às vezes tem um judeu do lado da sua porta, né? Ao lado da sua casa, na porta ao lado, seja no seu condomínio, seja na estação de trabalho do lado da sua, né? Seja no clube que você frequenta. Muitas vezes nós lidamos com pessoas de origem judaica e nós simplesmente nem percebemos. E tem muita gente que nem sabe de verdade o que se fazer em relação a isso, né? Será que eu preciso falar de Jesus para o povo judeu? Será que eu preciso apresentar o Messias judeu para o povo judeu? E esse texto é um texto forte das Escrituras, que nos lembra para nós, igreja, do amor que o Eterno tem pelo povo judeu. É claro que quando nós fazemos uma meditação nesse texto, por aplicação, nós podemos entender, e claro, Deus nos ama eternamente também, mas é o que você falou, né? O texto ali, a interpretação direta ali, né? Os receptores, o alvo ali que está sendo dito ali é o povo de Israel. Nós não podemos subtrair isto, como você bem colocou. E a terceira, vamos para a terceira razão do porquê que você deve amar e se importar com o povo de Israel. É um povo indestrutível, isso mesmo, indestrutível. Como nós já retratamos anteriormente, em diferentes momentos da história, Israel foi alvo de tentativas frustradas de extermínio por parte dos seus inimigos. Vimos que Faraó tentou impedir o progresso, a multiplicação, né, do povo de Israel. Nós temos isso em Êxodo, nós temos no livro de Esther, quando Amã decretou a destruição dos judeus durante o período persa, na Pérsia, né? Nós temos a diáspora judaica no ano 70, quando o general romano Tito e os seus soldados queimaram a cidade
de Jerusalém, sitiou a cidade, o templo, destruiu o templo, e muitos judeus foram mortos, onde começa a diáspora, né, onde os judeus foram dispersos aí por entre as nações, muitos judeus foram mortos. Antes disso também nós temos no livro de Salmos, né, no capítulo 83, expresso lá o salmista dizendo, né, e clamando ao Senhor porque os povos, os inimigos, estavam tentando riscar Israel de entre as nações, né, extinguir Israel do mapa. Então nós temos essas tentativas bíblicas de destruição do povo, como também outras tentativas pós-bíblicas, tentando com que esse povo destruísse, como temos, por exemplo, no nosso período mais contemporâneo, mais próximo, em 1903, o conhecido, né, os pogroms na Rússia. Né? Pogroms é um termo que fala destruição, e que foi uma destruição em massa durante o Império Russo, durante aquele período onde vários judeus foram exterminados. Em 1948, temos também bem conhecido o período do Holocausto. Né? Ali foram mortos pelos nazistas negros, homossexuais, ciganos e também judeus. E os judeus, mais de 6 milhões de judeus foram exterminados pelo exército nazista de Hitler, numa tentativa também de destruir o povo. Então, há muito tempo, Israel vem travando diversas guerras, diversas batalhas, também com seus países vizinhos, Síria, Líbano, Irã, e também com organizações como o Hezbollah e o Hamas, que são organizações abertamente declaradas contra Israel e se declaram inimigos mortais de Israel, e cujo lema deles é a destruição total desta nação. Mas o título é Israel é uma nação indestrutível. Por quê? Porque o próprio texto de Jeremias, que nós citamos agora há pouco, nós temos uma afirmação surpreendente de Deus a favor de Israel, que diz: assim diz o Senhor, olha que interessante, que dá o sol para a luz do dia e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, ou seja, a lua, as estrelas, né, o sol, se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Isso está em Jeremias capítulo 31, versos 35 e 36. E diz mais. Ele não está falando da igreja aí, ele está falando da nação de Israel. Sim, o texto é claro, né? Descendência de Israel, etnia. Se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Aí o verso 37. Então, de acordo com a Bíblia, o fim da existência, né, de Israel e a rejeição de Deus para com este povo, elas estão firmadas sob condições humanamente impossíveis de acontecer. O texto diz que Israel vai ser uma nação extinta diante dos olhos de Deus se o sol, a lua e as estrelas pararem, se o universo parar. Mas para o universo acontecer isso, já morreu toda o restante da humanidade, toda a criação. Ou seja, o único povo, a única nação que tem promessa de que jamais será extinta. Né? Então, mais uma vez, não é por causa do povo de Israel, mas é por causa das promessas imutáveis de Deus para com este povo. O texto de Hebreus, capítulo 6, fala dessas promessas imutáveis que foram feitas para os herdeiros da promessa, que é o povo de Israel. E para nós, isso tem um ensinamento profundo, Ari, porque se nós vemos que Deus não falha com as promessas que fez com Israel, e nós vemos ao longo da história bíblica e até da história contemporânea que segue, Deus sendo fiel com essas promessas, quanto mais nós que somos igreja, corpo de Cristo, a noiva dele, as promessas para com Deus, as promessas de Deus para conosco, elas certamente de igual modo elas também são imutáveis e inquebráveis. É interessante porque nós temos duas grandes festas judaicas, a festa de Purim. Se você não sabe, o pastor Romualdo, ele citou aqui o grande livramento que Deus deu por meio de Mordecai, por meio da rainha Esther, né, na época do imperador Xerxes, quando Deus utiliza Esther, utiliza Mordecai para dar um grande livramento para o povo judeu, e esse livramento
ele deu início a uma celebração muito importante na comunidade judaica do mundo inteiro, que é a festa de Purim. A festa de Purim, que foi celebrada até nos dias do Senhor Jesus, né? E outra festa, e talvez a mais importante de todas elas, da festa de Pêssah, que no meio cristão é conhecida como a festa de Páscoa. E nós temos essa festa de Pêssah, nasce como um grande livramento, o livramento, a saída do povo do Egito. Nós temos toda uma questão envolvendo onde os pais deveriam ensinar os filhos. Essa é uma celebração única, onde geração após geração o povo judeu é lembrado do grande livramento que o Senhor deu quando eles saíram do Egito e aí se tornaram uma nação. A formação de uma grande nação. Eu também lembro, Romualdo, de alguns anos atrás, de assistir um pronunciamento que foi feito pelo ainda primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, quando ele se dirigindo ao mundo. E é interessante que foi uma mensagem, que ele se dirigiu ao mundo, ele falava da indestrutibilidade de Israel, e ele dizia assim: quem garante isso é a Bíblia. Israel é um povo indestrutível. Hoje ainda há cerca de 14 milhões no mundo. É um pequeno povo que, apesar de sofrer duras investidas contra a sua existência, tem permanecido de pé até os dias de hoje, e somente por causa das promessas de Deus, o Deus que não pode mentir, conforme Tito diz. Os judeus, então, eles podem encher os pulmões e gritar Am Israel Hai, ou seja, o povo de Israel vive. Penúltima razão: os judeus têm primazia na evangelização. Embora tenha crescido o número de judeus messiânicos, judeus messiânicos são judeus que creem em Jesus como Messias e como Salvador. Embora esse número tenha crescido, até mesmo em Israel, as estatísticas apontam que os judeus étnicos ainda são considerados como um dos povos menos evangelizados. E aí alguns equívocos, alguns imaginam que por terem rejeitado o Messias, esse povo já não tem mais chance de salvação. Outros, por outro extremo, vão dizer por ser o povo criado, escolhido por Deus, automaticamente já são salvos, que também não é uma verdade. Esses equívocos, e também por conta de, infelizmente, haver uma certa rejeição, e até pesado o termo, mas até falar de um certo antissemitismo, muitas vezes, em alguns círculos cristãos. Isso impede de que o evangelho seja pregado aos judeus, mas os judeus possuem a primazia na evangelização. Poucos investidas, poucos esforços são feitos para a evangelização deste povo, mas isto é um método bíblico, um método bíblico de alcance da humanidade. Contempla o povo de Israel como o primeiro ao ser alcançado. O Senhor Jesus mesmo, ele concentrou seu ministério entre o povo de Israel. E em Mateus capítulo 15, ele diz que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Obviamente não exclusivamente, mas dentro do contexto, mas já dizendo a primazia de que o povo tinha, ele sendo o Messias de Israel, o prometido pelos profetas. Aos 12 apóstolos, Jesus disse, quando designa eles para evangelizarem, para que eles dessem preferência aos judeus. Está em Mateus capítulo 10, verso 6. Designou e advertiu para que eles fossem e concentrassem também a evangelização deles entre o povo de Israel. E também o texto áureo, que inclusive é o nosso texto que temos como base para os nossos trabalhos, desde quando da fundação da organização, que é o texto de Romanos 1,16, que diz: porque não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentil ou do grego. Esse texto que coloca, então, os judeus como primazia. O apóstolo Paulo entendeu perfeitamente esse texto recebido pelo Espírito de Deus, e ele mesmo colocou isso em prática. É bom lembrar que o apóstolo Paulo ele foi levantado por Deus para ser apóstolo entre os gentios. Mas todas as vezes que Paulo chegava numa cidade gentílica para pregar o evangelho, primeiramente ele ia para uma sinagoga
dentro dos círculos judaicos para pregar para os judeus, e aí então ele saía para evangelizar os gentios. Então, os judeus têm primazia. A orientação bíblica deixada para a igreja de Jesus é que o evangelho deve ser pregado a todos indistintamente, primeiro o judeu e também para o gentio. E a nossa última razão por que você deve se importar com Israel é que orar por Jerusalém é um privilégio, e é um grande privilégio. O texto de Salmos 126, verso 6 diz: orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. E a gente vê, Ari, diversos acordos de paz sendo tratados, muitos já foram tratados entre líderes árabes e israelenses, porém todos eles frustrados, né? Diante das câmeras, das mídias, eles estendem as mãos, apertam as mãos, mas basta virar as costas que os armamentos pesados se voltam contra Jerusalém. E hoje há uma expectativa iminente por parte do Ministério de Defesa de Israel de que os atuais governos do Oriente Médio eles selem tal acordo. E aí as autoridades israelenses eles dizem: olha, nós estamos mais perto do que nunca de fechar o acordo de paz. Porém, a Bíblia afirma que esta paz que os judeus tanto esperam alcançar não será fruto de acordos seculares. Essa paz tão almejada pelo povo de Israel, mas virá do próprio Senhor. E por isso ele mesmo nos ordena, né? Orai pela paz de Jerusalém. Oremos pela paz de Jerusalém. Então, Jesus disse aos seus discípulos judeus, para os seus discípulos judeus, ele disse que a paz que ele dá não é a paz deste mundo, né, selada pelas autoridades, né, e baixem as armas e tudo. Não é essa paz que o mundo oferece, mas é uma paz dele mesmo, uma paz própria dele. E o texto de Isaías capítulo 9, verso 6 diz que o Senhor Jesus é o Sar Shalom, ele é o príncipe da paz. Então, diante do cenário mundial, orar pela paz de Israel é um tema mais que atual, e você ser um intercessor de Israel é tanto uma ordem como também é um grande privilégio, pois confere bênçãos para todos aqueles que obedecem a essa ordenança. O texto diz: sejam prósperos os que o amam, os que amam Jerusalém, os que amam Israel, os que amam o povo de Israel. Portanto, seja um intercessor a favor dos judeus. Recapitulando, Ari, 5 razões pela qual você deve se importar com Israel. Israel é uma nação criada por Deus. Deus ama Israel eternamente. Israel é um povo indestrutível. Os judeus têm a primazia na evangelização, e também orar por Jerusalém é um grande privilégio. Pastor Ari. Dê o seu joinha, se inscreva no nosso canal no YouTube, se inscreva no nosso canal no Facebook, no Instagram, e compartilhe com as pessoas que você conhece do nosso conteúdo. Shalom Aleichem, que o Senhor abençoe cada um de vocês.